Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Nós hoje vamos começar um novo Evangelho. Hoje começamos o Evangelho de João. Se você está chegando agora, nós temos aqui toda uma playlist do Evangelho de Mateus. Aproveita, confere lá. Nós temos todos os 28 capítulos de Mateus explicados para que você possa conhecer uma biografia completa de Jesus Cristo. João também era um dos 12 apóstolos. Assim nós completamos a metade dos evangelhos escrita por apóstolos, já que Marcos e Lucas não eram apóstolos. Esse evangelho, nós vamos fazer um comparativo aqui com Mateus, para você que viu Mateus poder ir se situando melhor. Lembra que Mateus era um judeu, assim como João, assim como Jesus, que escreveu para a primeira igreja, que logo foi formada por judeus? Pois então, João já é um judeu que escreve muito mais tardiamente. Ele faz esse evangelho lá por volta do ano 90. Então são aí em torno de 60 anos depois da morte de Cristo. E ele escreve para uma outra igreja, já formada não só por judeus, mas também por gente do mundo grego, por gente do mundo romano, por gente de outros povos, já uma igreja bastante diferente, já numa outra época. João, então, ele vai nos trazer detalhes que não estão nos outros evangelhos, porque Mateus, Marcos e Lucas foram escritos antes e já circulavam pelas igrejas. Então João já conhecia esse texto e ele, como era um daqueles mais chegados, mais próximos a Jesus, tinha uma visão diferente de algumas coisas. Ele nos traz então outros fatos. Alguns ele repete sim, pela enorme relevância, não dá para não contar a morte e ressurreição de Cristo, e mais alguns fatos também, mas ele traz algumas novas cores e novas luzes sobre diversos fatos. Então vamos lá, vamos começar em João, capítulo 1, verso 1, que às vezes eu brinco que é o livro do poeta João, porque começa com um poema belíssimo. Ele diz assim: no princípio era o verbo. Talvez esteja assim na sua tradução. Na minha fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Só aqui já tem um bocado de informação muito boa para a gente. Aliás, tem uma Bíblia muito boa, que eu gosto muito de estudá-la, chama-se Bíblia em Ordem Cronológica. Esse texto aqui, naquela Bíblia, eles reorganizaram toda a cronologia dos textos. Esse é o primeiro texto, porque ele vem antes do Gênesis, ele vem lá no princípio, antes da criação. Então, aquela edição começa com esse texto. Um texto muito interessante, essa edição ajustada pela cronologia, vale a pena conhecer. Mas então, no princípio, é aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João está se referindo aqui a Jesus Cristo. Ele usa uma palavra grega, logos. E esse logos serve a tradução palavra, serve a tradução verbo. Ela é uma ideia de uma expressão vocal que produz ação. Então, no princípio, aquele que era o verbo, a palavra já existia, Jesus Cristo. Ele é a própria palavra de Deus, ele é a própria expressão de Deus em ação. E ele estava com Deus e ele era Deus. Existe uma parcela dos cristãos que não crê que Jesus Cristo e o Pai são um, apesar de ele ter dito isso algumas vezes. E eles aqui, inclusive, têm uma tradução que modifica o texto original. E eu queria esclarecer para vocês que no idioma original, que é o grego, está escrito que a palavra era Deus e não um Deus, como tem algumas edições minoritárias que trazem. Então, de fato, nós temos em diversas traduções, você pode procurar em traduções que sejam do grupo da Reforma Protestante, em traduções que sejam do grupo pentecostal, do grupo católico romano, do grupo católico ortodoxo, você vai encontrar esse mesmo texto dizendo que a palavra era com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Muitos veem aqui uma referência ao texto do Gênesis, onde Deus dizia, por exemplo, haja luz, e a luz se fez, que era Jesus Cristo junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Ele era a palavra em ação e criava então todas as coisas por ordem de Deus. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Percebeu que eu dei uma ênfase no a vida? Não era simplesmente que ele possuía vida, no sentido de que ele estava vivo, mas que ele era o detentor da vida, e então assim ele trazia vida a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la.
Por isso que eu chamo João de o poeta João. Que texto belíssimo, né? No princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nós lemos ao longo do Evangelho, ao longo da Bíblia, muitos episódios da escuridão, em diversas formas. A escuridão provocada por forças espirituais da maldade, a escuridão provocada por pessoas cheias do mal, a escuridão provocada por situações muito perigosas ou danosas ou opressoras, diversas escuridões, mas nenhuma escuridão conseguiu apagar a luz que veio ao mundo. Então agora, depois desse poema introdutório, João vem e começa a nos contar um pouquinho e ele vem relatando os fatos. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Esse João aqui, esse é o João que batiza. Nós conhecemos ele pelo nome João Batista. Vamos lembrar que a gente já aprendeu que Batista não era nome, era uma função. João que batiza, João o imersor. Batizar é imergir alguém, imergir em água. Então era João o imersor, esse que veio testemunhar da luz, ele que veio anunciar a luz que vinha chegando. Veio ao mundo que ele criou, quem? A luz. Mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Essa expressão aqui tem mais de um alcance. Um alcance imediato é que Deus criou o povo de Israel para nesse povo entregar o Messias e para que daí então o conhecimento sobre o Messias fosse expandido por toda a terra. E uma parte desse povo não reconheceu o Messias. Mas também é verdade que Deus trouxe o seu Filho ao povo que ele criou, a humanidade, e a humanidade o rejeitou e, aliás, uma boa parcela ainda o rejeita hoje. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui já vai cair por terra um velho ditado do nosso idioma, do português, aqui no Brasil. Você conhece o ditado que fala assim, todo mundo é filho de Deus? Pois é, não tem suporte na Bíblia. Todo mundo é amado por Deus. Todo mundo foi criado por Deus. Mas filho de Deus era Jesus e aqueles que creram em Jesus receberam esse poder de se tornarem filhos de Deus. Então, substitua seus ditados populares por bons textos da Bíblia. Vai ajudar bastante. Estes, os filhos de Deus, não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Isso aqui, mais uma vez, também contraria essa ideia de que todo mundo é filho de Deus, porque os filhos de Deus não nasceram segundo a ordem natural, e todo mundo nasceu segundo a ordem natural. Mas para ser filho de Deus, é necessário nascer de Deus. E aqui João vai nos contar nessa belíssima história como é que isso se dá. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Isso aqui é muito importante. Havia naquela época e ainda há hoje, eu conheci pelo menos uma pessoa que dizia isso, que Jesus não veio em forma humana. A ideia por trás disso é um velho pensamento grego que considera tudo o que é material inferior e o que é espiritual superior. Quando na verdade é diferente. Nós lemos lá no começo, no livro do Gênesis, que Deus criou todas as coisas materiais, e Deus viu que tudo era muito bom. Então nós não temos essa questão como os gregos tinham. Para quem considera a matéria algo muito inferior, a ideia do Filho de Deus, o próprio Deus, se tornar material, se tornar carne e osso, era uma ideia que eles rejeitavam. Então eles diziam, não, ele veio só em espírito e em aparência, as pessoas viam um espírito se movendo. Mas João nos conta que não, ele veio em carne e osso e habitou entre nós. A palavra aqui original dá uma ideia de, como dizia um professor meu, tabernaculou. Se fez um tabernáculo, se fez uma tenda, viveu numa tenda. É essa a ideia. Ele veio fazer moradia entre os seres humanos. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, o Filho unigênito. Jesus, ele é chamado em porções diferentes da Escritura como unigênito e como primogênito. Qual é a diferença? Unigênito é aquele único que foi gerado. Então esse era o estado dele, o único Filho de Deus.
Porém, como Deus adotou outras pessoas, todos os que creram no seu Filho, e fez esses outros também seus filhos, ele passa a ser o primogênito, o primeiro gerado, porque outros então vieram também. E aqui é interessante a gente perceber um pouco da lógica judaica sobre a adoção. É mais ou menos como se existisse adoção, mas não existisse filho adotado. Como é que é isso? No momento, no ato em que alguém se incorpora à família, ali temos uma adoção. Mas logo que esse momento passa, aquele filho é tão legítimo quanto um filho biologicamente gerado. Essa é uma ideia bem interessante para a gente pensar também sobre os nossos dias, sobre a nossa sociedade e como nós podemos melhorar os nossos conceitos sobre adoção. Mas vamos seguir com o nosso texto. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: "Este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim." Aqui uma curiosidade. João Batista nasceu antes de Jesus Cristo. Ele nasceu um pouco antes, alguns meses antes. Em Lucas nós veremos isso, Lucas dá mais detalhes. Mas ele fala que esse que vinha existia muito antes dele, porque João estava falando de fato da existência, da pré-existência de Cristo, não simplesmente do nascimento dele. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Essa é uma expressão que é difícil de ser entendida por quem não está abraçando o Evangelho. Quem está abraçando o Evangelho vai percebendo que as manifestações da bondade de Deus e da bondade que é gratuita, elas vão se sucedendo e elas vão se acumulando. Por isso a ideia de graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. Moisés é o legislador de Israel, lá do Antigo Testamento. Talvez você já leu alguma passagem ou até já viu algum filme sobre a saída do povo do Egito, cruzando o Mar Vermelho. Esse é Moisés. Ele trouxe a legislação para Israel. Antes disso, Israel não tinha uma legislação. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Aproveita que você está gostando, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, aí você sempre vai saber quando tiver material novo. Deixa o seu joinha também, você não faz ideia o quanto que isso ajuda o nosso canal. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que João falou a respeito de Jesus Cristo. O João que batiza, o João Batista. E só para ter clareza, não confunda João com João. Existe um João, o apóstolo, que escreveu esse evangelho, e existe o João, que era aquele que batizava, que era outra pessoa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Comente a sua experiência com as Escrituras. Comente se você conhece outros personagens da Bíblia que têm também um nome parecido ou até idêntico e se você já fez alguma confusão entre eles. Comente aqui um pouquinho sobre sua experiência com esses nomes também. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.